O que nos leva ao céu ou ao inferno? A paz! Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, comentário, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Com isso, você contribui com o meu canal aqui do YouTube. Para sabermos o que nos leva ao céu, primeiro é importante lermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu catequista Orlandino me ensinou algo que carrego até hoje nos momentos de decisões. Perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? O problema muitas vezes é quando agimos nas pressas e não pedimos o auxílio ao Espírito Santo sobre as nossas escolhas, caindo então no pecado. Nesse mundo em que vivemos, muitas pessoas ainda acreditam em Deus, mas pouquíssimas acreditam que o demônio existe. Não querem nem ouvir falar sobre esse tema. Claro, não devemos evidenciar o inimigo em nossa vida, mas é preciso saber que ele nos tenta para nos destruir. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, desde nossa concepção. Em Isaías 43, versículo 1 está escrito: E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, a nós, a Jacó, e te formou, Israel, a cada um de nós. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. O demônio que nos odeia tem para nós um plano de destruição. Em São Mateus, no capítulo 4, vemos a tentação do demônio a Jesus, nos versículos de 1 ao 9. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não aboliu o Antigo Testamento, apenas nos ensina a viver as leis sem hipocrisias e sem um espírito de escravidão. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes tentamos a Deus quando colocamos a nossa vida em risco, quando buscamos as nossas vantagens? O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram dele para servi-lo. Eu conheci um rapaz em minha época de grupo de jovens que vivia atormentado pelo demônio, porque para conseguir as coisas desse mundo, ele se consagrou ao demônio em um centro de macumba, mas nunca mais teve paz. Infelizmente, morreu alguns anos depois. O demônio até pode dar algumas coisas, mas nunca dará a verdadeira paz, porque ele não quer o nosso bem, somente nos enganar e nos destruir. Na Netflix tem o filme O Diabo e o Padre Amorth, que nos ajuda a entender um pouco como o exorcista procura livrar os filhos de Deus das tentações demoníacas. Recomendo você assistir.
Na sua última pregação na Canção Nova, Padre Léo fala sobre buscarmos as coisas do alto. Colocarei o link dessa pregação linda na descrição desse vídeo. Ele, Padre Léo, um homem em seu estágio frágil na batalha contra o câncer, diz que temos 2 carimbos. Um que carimba para as coisas do alto, vivermos os frutos do Espírito Santo, paciência, bondade, caridade e tantos outros. E outro que carimba para as coisas da terra, onde se vive o adultério, sexo fora do único casamento instituído por Deus entre um homem e uma mulher, avareza, assassinato, roubo e tantos outros males onde Satanás, o príncipe desse mundo, reina. No Evangelho de São João, no capítulo 12, respondeu-lhes Jesus: ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. O plano de Deus nos leva ao céu, à vida eterna, cheia de graças, sem dores. O plano do demônio é o contrário, nos leva ao inferno, ao sofrimento eterno. São João, no capítulo 12, diz, no versículo 25, quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Isso é o que nos diz Jesus no Evangelho de São João, que a nossa vida está escondida com Deus, que nós não devemos nos desesperarmos buscando cuidados da nossa vida nesse mundo, porque a verdadeira vida está com Cristo. Se alguém ouve as minhas palavras, continua Jesus, e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Que sejamos honestos em termos Jesus como nosso modelo, sabendo que somos fracos e Ele não nos condena por isso, mas pela sua misericórdia, retornemos das trevas imediatamente à luz, para que na volta de Jesus estejamos no caminho das escolhas certas, daquelas escolhas que nos levam para o céu e não para o inferno. Uma mulher hoje estacionou o carro perto da minha paróquia. A missa começaria em alguns minutos. Em seguida, saiu um rapaz do carro correndo em disparada para a igreja. Logo reconheci que era o coroinha que tem síndrome de Down. Não tive como não me alegrar com tamanha empolgação para servir ao Senhor. O coroinha conseguiu chegar a tempo para se preparar e entrar com a cruz de Cristo. Em São Lucas, no capítulo 16, do versículos 19 ao 31, Jesus nos diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo,
há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhes: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos e nos anunciou o caminho da salvação. Estamos o escutando? Fazendo o que ele faria em nosso lugar? Perdoando o próximo, amando, ajudando um ao outro, louvando e adorando ao Deus único em sua igreja, servindo, sendo uma igreja familiar em nossas casas? Ou estamos seguindo as tentações do demônio que nos leva ao pecado, às imoralidades, aos roubos, às fofocas, aos assassinatos, às mesquinharias, a nossa busca pela nossa própria glória, mostrando-nos para o mundo que somos isso e aquilo, fazendo aquilo que nos afasta de Deus? O que estamos buscando neste mundo? O céu ou o inferno? Carimbando para o alto ou carimbando aqui para a terra, buscando esses bens terrenos, passageiros? Que busquemos a vida eterna, o céu. Deus nos abençoe e proteja. Amém.